O próximo item que eu gostaria de falar com vocês agora é um item chamado conjuntos numéricos. Bom, nós já estudamos conjuntos, nós já sabemos que conjuntos são coleções de objetos, alguns deles são objetos abstratos, outros deles são objetos concretos. E o que nós vamos falar agora são de alguns conjuntos que são muito importantes para a matemática, porque nós vamos falar muito deles quando estivermos estudando funções. Então, é importante nós entendermos do que se tratam os conjuntos numéricos, ok? Bom, quando a gente olha o nome conjuntos numéricos, já nos vem à cabeça a ideia intuitiva de que se tratam conjuntos de números, ok? Muito bem. Qual é o conjunto de números mais fundamental que existe? O primeiro conjunto de números que aparece, inclusive na história da humanidade, são aqueles números que nós utilizamos para contar, ok? E nós chamamos ele de conjunto dos números naturais, possivelmente porque sejam os números que surgiram naturalmente da simples contagem. Quais são esses números? Eu vou abrir chave, que é a representação que nós fazemos desses conjuntos. O conjunto dos números naturais é formado pelo número 0, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e assim por diante. Lembrando que nós colocamos as reticências, os 3 pontinhos, para representar infinito. Isso segue infinitamente. Nunca acaba. A quantidade de elementos dos números naturais é infinita, ok? Uma simbologia muito útil que nós vamos visualizar várias vezes é a utilização do asterisco. Quando eu coloco n asterisco, o que eu quero dizer é todos os elementos desse conjunto, mas sem o número 0. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É exatamente o mesmo conjunto anterior, mas agora ele está sendo representado sem o número 0. Por isso nós colocamos o asterisco. Esses aqui são os naturais. Tudo bem? Conjunto dos números naturais. Legal. Bom, depois dos naturais, aparece uma espécie de evolução desse conjunto. O que eu quero dizer com isso? Em alguns problemas, nós percebemos que o conjunto dos números naturais não é suficiente para representar. Por exemplo, se eu tenho uma dívida de R$20 com um banco, como é que eu represento matematicamente essa dívida? Com os números naturais é meio difícil, eu vou precisar usar palavras para fazer essa representação. Mas aí surge um outro conjunto que chama conjunto dos inteiros, e ele introduz a ideia dos números negativos. Então, o conjunto dos números inteiros ele começa lá do menos infinito, vem chegando, ele passa pelo menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e segue infinitamente. Então você pode perceber que o conjunto dos números inteiros ele vem do menos infinito e ele vai até o mais infinito. Da mesma forma, nós temos alguns símbolos importantes e que nós vamos ver de vez em quando. Por exemplo, nós temos o símbolo Z mais. O que significa o Z mais? Eu estou excluindo do conjunto Z, que nós chamamos de conjunto dos inteiros, todos aqueles que são negativos. Portanto, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Além disso, eu tenho o Z menos, que é formado por todos os números de Z, menos aqueles que são os positivos. Então, eu venho do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1 e o 0. Ok? Se eu quiser representar apenas os números positivos, eu acrescentaria um asterisco aqui e tiraria o 0 daqui. Se eu quisesse representar apenas os números negativos, eu tiraria o 0 daqui e colocaria um asterisco aqui. Ok? Lembrando que o 0 é um número que não tem sinal. O 0 não é nem positivo, nem negativo. Ok? Esse, então, é o conjunto que nós chamamos de inteiros. Tá legal? Inteiros. Só como curiosidade, por que a letra Z? A letra Z vem de uma palavra alemã chamada Zahlen, que é contar, ou números. Ok? Bom, nós sabemos que os números naturais e os números inteiros também não são suficientes para resolver diversos dos nossos problemas. Por exemplo, quando eu tenho uma determinada barra de 1 metro de tamanho e eu preciso dividir essa barra de 1 metro em duas partes iguais,
cada uma dessas partes vai ter meio metro. Esse meio metro não pode ser representado por nenhum número natural e tampouco pode ser representado por um número inteiro. Para isso, nós recorremos a um novo conjunto que nós chamamos de racionais. Racionais porque vem de razão, certo? O que é o conjunto dos racionais? São o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma de P dividido por Q, onde P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros diferente de zero, porque lembremos que não existe divisão por zero, ok? Toda fração onde o numerador e o denominador é um número inteiro, seja ele positivo ou negativo, se você consegue escrever um número como uma fração de números inteiros, ele é um número racional, ok? Esse é o nosso terceiro conjunto, conjunto dos números racionais. Muito bem. Aí você pensa, bom, agora acabaram-se os números, certo? E aí mora um problema. Não. Existem situações de números que não podem ser representados por frações de números inteiros. Eu preciso recorrer a uma maneira diferente de representar. Esses números são conhecidos como números irracionais. Eles não podem ser escritos como fração de números inteiros. Ok? Então, professor, me dá um exemplo, né? Que número é esse que não pode ser escrito como uma fração de números inteiros? Temos um número muito famoso que é o π. Vocês já repararam que o número π, ele é escrito com esse símbolo? Ora, por que eu não uso um número para falar do π? Nós conhecemos aproximações, né? Nós sabemos que o número π ele é igual a 3,1415,9. Só que as casas decimais do π seguem infinitamente e nunca vão acabar. E nós não sabemos qual é a próxima casa decimal, a não ser que nós façamos o cálculo. Isso é muito curioso, certo? Os números racionais têm histórias muito engraçadas, provavelmente não verdadeiras, na época dos gregos e de crises que foram provocadas quando os gregos se depararam com a possibilidade do número π. Outro exemplo de número irracional é o número raiz de 2. Aliás, qualquer raiz quadrada de um número primo é irracional. Outro número conhecido irracional é o chamado número de ouro, que é utilizado em proporções diversas, em arquiteturas de diversas coisas. Até, por exemplo, o seu cartão de crédito. O número de ouro é um número que estabelece a proporção entre a largura e a altura de caixinhas de cigarro, cartões de crédito, e partes do nosso corpo também respeitam essa razão de ouro. Se tiverem curiosidade, procurem um vídeo na internet que chama Donald no País da Matemática. É um vídeo muito interessante que foi lançado na década de 50 e tem curiosidades muito bacanas sobre matemática. Uma delas fala sobre os números irracionais e especificamente o número de ouro. Tá legal? Bom, depois de todos esses conjuntos que servem para resolver diversos problemas, nós chegamos ao conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele fecha um conjunto de praticamente todos os números que nós utilizamos para representar boa parte dos fenômenos com os quais nós lidamos no dia a dia. Os números reais nada mais são do que a união de todos os racionais com os irracionais. Quando nós juntamos esses dois, nós obtemos os números reais, ok? Então, quando você falar de π, quando você falar de raiz de 2, de 2/3, de -1, de -1.000.000, de 415, de 2,7, todos esses números são números, pertencem ao conjunto dos números reais, ok? Muito bem. Aí você pensa, mas então acabou aí, professor? Na verdade, não. Nós temos ainda conjuntos que são ainda mais completos do que o conjunto dos números reais, ok? Não é nosso foco, nesse caso, falar sobre eles agora. Eu vou dar só uma pitadinha. Existe um conjunto, que é o conjunto dos números complexos.
Esse conjunto foi criado para resolver problemas problemas de equações como essas aqui. X² é igual a menos 1. Quer dizer, qual é o número que elevado ao quadrado dá como resultado o número menos 1? Qual é o número que elevado ao quadrado dá um número negativo? No universo dos números reais, essa equação não tem resposta. Quando você entra no conjunto dos números complexos, ela passa a ter uma resposta. Tá legal? Nós vamos estudar isso mais pra frente nas aulas de números complexos.